E aí, pessoal, tudo bem? O tema da aula de hoje será de que forma os micro-organismos causam doença. Com certeza você já deve ter parado para pensar quais as estratégias que eles usam para conseguir ultrapassar as barreiras e os impedimentos que normalmente o nosso corpo coloca para os micro-organismos não se multiplicarem. Então, nessa aula, a gente vai tentar entender quais são as etapas que os micro-organismos precisam passar para que essa doença se estabeleça. Então, vamos começar aqui. Eu coloquei aqui em cima essa seguinte frase: para causar doença, essa sigla que significa micro-organismos, o que eles devem fazer? A primeira coisa é conseguir chegar, atravessar as barreiras do hospedeiro, ou seja, obter acesso a ele. Então, inicialmente, esse acesso ele é feito por meio das portas que a gente chama de portas de entrada. Essas portas de entrada nada mais são do que as estruturas pelas quais os micro-organismos terão que entrar, terão que atravessar para conseguir entrar no nosso corpo, tá? Então, eles precisam, de alguma forma, desenvolver estratégias para fazer essa entrada. Em segundo lugar, eles vão precisar se aderir aos tecidos. Isso significa que, quando esse micro-organismo ele consegue entrar no corpo do hospedeiro, ele não pode ficar ali dando sopa, né, na corrente sanguínea, parado, sem se fixar, porque as nossas células de defesa vão acabar fagocitando, vão acabar eliminando esse micro-organismo. Então, ele precisa se fixar em um ponto, em um tecido, em uma estrutura, para que o processo infeccioso possa ter uma chance de sucesso. Em seguida, ele precisa penetrar ou evadir as defesas do hospedeiro. Isso significa que, uma vez que ele está dentro do corpo do hospedeiro, conseguir uma estrutura para se fixar, para se aderir, ele precisa agora lutar para se manter naquele ponto. Uma vez que ele conseguiu entrar, conseguiu se fixar, mas existem ali células de defesa que estão constantemente patrulhando as nossas estruturas e no momento em que eles perceberem que existe algo que é externo, algo que pode causar danos, essa estrutura ela vai ser eliminada. Então, ele precisa desenvolver também estratégias para driblar as nossas células de defesa para conseguir penetrar e causar o que a gente chama de danos, né? Causar as lesões aos tecidos. Porque uma vez que ele consegue se fixar, ele vai, logo em seguida, ele vai precisar aumentar os números de células ali para causar a doença, certo? Uma só célula, a gente está falando ali de um micro-organismo que precisa de milhares de células, às vezes dependendo se for vírus ou outro micro-organismo. Então, esse passo de multiplicação é necessário para que a doença, a infecção se estabeleça, certo? Então, de maneira geral, para que o processo infeccioso causado por micro-organismos dê certo, ele precisa passar por essas 4 etapas. E aí a gente vai ver de maneira bem tranquila cada uma dessas etapas, começando pela primeira aqui. Então, como eu disse anteriormente, os micro-organismos, para começarem o processo infeccioso, eles precisam entrar no hospedeiro. E essa entrada é feita por meio de portas de entrada, ou seja, algumas estruturas que vão que vão permitir com que esses micro-organismos tenham acesso à parte interna do corpo. Então, inicialmente, uma das principais portas de entrada para os micro-organismos são as mucosas, as membranas mucosas. Aqui eu listei as principais, tá? Na verdade, as membranas pelas quais eles entram. E aqui eu destaquei as que normalmente são as principais, ou seja, a maioria das doenças, os micro-organismos que causam essas doenças vão acessar o corpo do hospedeiro por meio da membrana mucosa respiratória e gastrointestinal, certo? No caso das mucosas, aqui da membrana mucosa respiratória, esses micro-organismos eles vão conseguir entrar por meio da inalação, na inalação das partículas dos aerossóis que são liberados pelas pessoas doentes. Então, existem algumas doenças que, ao longo do processo infeccioso, essa pessoa acaba liberando esse micro-organismo quando ele fala, tosse ou espirra. Essas gotículas, esses aerossóis, eles são inalados pelos outros, né, que estão ao seu redor. E aí, esse micro-organismo consegue entrar no corpo desse outro hospedeiro por meio das narinas ou da boca, certo? Então, a membrana respiratória é uma das principais, e eu vou colocar aqui alguns exemplos de doenças que são causadas por micro-organismos que utilizam essa porta de entrada, tá? Então, eu tenho aqui a varicela, que é a famosa catapora. Algumas pessoas pensam que a catapora ela se pega por conta daquelas lesões, do contato com as lesões na pele. Na realidade, não é. São pelas gotículas liberadas ali pelo doente.
Tem também a tuberculose, certo? Que é uma doença causada por uma bactéria, e essa bactéria, é uma micobactéria, ela é expelida pelas pessoas doentes, e aí o outro pode inalar, né, esse aerossol e ficar doente. E também tem a gripe, tá? Então são alguns exemplos de doenças onde os micro-organismos usam essa porta de entrada. Lembrando que a varicela e a gripe são doenças virais, tá? Nesse caso aqui, a gripe é causada pelos vírus influenza, e a tuberculose é uma doença bacteriana, certo? No caso dos micro-organismos que utilizam a membrana gastrointestinal, a forma como eles chegam até essa membrana se dá pela ingestão de água e alimentos contaminados e também pelas mãos contaminadas, tá? Normalmente acontece muito com as crianças, né? Bebês, as criancinhas menores, elas não têm muita noção em relação à questão de higiene, então elas acabam se contaminando ali no seu meio, contaminando as mãos, e colocam os dedos, né, na maioria das vezes os dedos, né, acabam colocando os dedos na boca, passando por esse processo infeccioso também, ou seja, sendo atingidas por esses micro-organismos. Então, no caso da membrana gastrointestinal, os micro-organismos vão entrar utilizando por meio, né, utilizando como veículo ali água e alimentos contaminados. No caso dessa forma aqui de acesso ao hospedeiro, esses micro-organismos, eles podem ter duas situações para que eles sejam bem-sucedidos, tá? No caso do parasitismo utilizando essa via, é necessário a gente lembrar que esses micro-organismos vão precisar ser resistentes às condições do nosso trato gastrointestinal. Então, inicialmente, ele é bastante ácido, especialmente no estômago. Pouquíssimos micro-organismos conseguem resistir à acidez estomacal. E mais adiante, eles precisam resistir também a essa variação de pH, uma vez que no trato gástrico, no estômago, o pH é extremamente baixo, e ao longo que ele vai passando pelo intestino, esse pH ele vai aumentando. Então, esse micro-organismo, ele precisa, se for o caso, né, se ele utilizar essa porta de entrada, ele precisa ter resistência para conseguir suportar essas variações, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou citar alguns exemplos, tá? Que é causada por um vírus, giardíase, que é causada por um protozoário, e a cólera, que é uma doença bacteriana, certo? Então, eles normalmente vão utilizar essa via para acessar as estruturas internas do hospedeiro, certo? Então, até aqui eu acho que está bem tranquilo. A próxima é a membrana geniturinária. O que acontece? Normalmente os micro-organismos que utilizam essa via são aqueles que são adquiridos por via sexual, ou seja, durante as relações sexuais desprotegidas, esses micro-organismos eles são adquiridos, e aí por meio de microlesões que normalmente ficam ali na mucosa após o processo, a relação sexual, esses micro-organismos eles vão acessar ali as partes mais internas daquele hospedeiro, tá? Então, eu vou colocar alguns exemplos aqui. O mais famoso, né, o vírus HIV, não é a doença, tá? É o vírus. A doença é a AIDS. Tem também a sífilis, que é uma doença bacteriana, tá? Vou colocar aqui o HPV, que é um vírus que normalmente está envolvido nos cânceres de colo de útero, certo? Então, são alguns exemplos. Fechando aqui a questão das membranas mucosas, a literatura também fala da conjuntiva, né? Que é a região dos olhos. Isso assim é possível? Tá? Mas não é uma via preferencial. Isso pode acontecer especialmente com os vírus da gripe. A própria Covid-19 já foram feitos estudos que detectaram a presença desse vírus, né, nesses líquidos, no líquido da região aqui da conjuntiva, certo? Mas mais porque, normalmente, as gotículas, a pessoa espirra ou fala, essas gotículas, elas ficam em suspensão. E aí a gente pode inalar, mas ao mesmo tempo esses vírus, eles podem acessar as nossas mucosas, tá? Ou até mesmo por meio das mãos contaminadas. Se vocês lembram, mas a gente é constantemente educado, né, ali, treinado para que a gente estiver por aí, a gente precisa lavar as mãos, tá? Justamente porque há uma tendência nossa de levar as mãos aos olhos. E nesse movimento, nesse tipo de comportamento, você pode levar alguns vírus, principalmente vírus
para essa região. Tá? Então, fechando aqui a parte do como que os micro-organismos obtêm acesso à principal via, tá? Lembrando as mucosas, sendo os principais, né? Lembrando a mucosa respiratória gastrointestinal, geniturinária por meio das relações sexuais e a conjuntiva. Vamos ver agora mais uma via de acesso. Próxima porta de entrada que eu vou falar agora é a pele. Bom, de maneira geral, a pele, se ela estiver íntegra, sem nenhum tipo de arranhão, nenhum tipo de picada, de furada, nem nada, ela é uma barreira física impermeável para a maioria dos micro-organismos. Ou seja, se não houver essas portas de entrada que eu citei anteriormente, os micro-organismos não vão conseguir passar, certo? Mas alguns vão usar algumas estratégias para ultrapassar essa barreira. Inicialmente, eles podem conseguir infectar o folículo piloso, certo? Ou as glândulas sudoríparas. Isso acontece muito com as bactérias que já estão presentes na nossa pele. Então, nós temos algumas espécies de estafilococcus, como o aureus, o epidermídeos, que eles, se houver uma ruptura, por exemplo, algum pelo que arranca, esse folículo piloso ele fica ali, digamos assim, sendo um alvo fácil para a entrada dessas bactérias e causar alguns incômodos, como é o caso do furúnculo. O furúnculo é uma infecção bacteriana que cresce na pele, certo? Mas é uma bactéria que está na nossa pele. Então, ali você precisa de um conjunto de fatores, certo? De repente, um pelo que foi arrancado, uma imunidade não muito boa do hospedeiro, e aí esse furúnculo ele se estabelece, tá? Mas, de maneira geral, a pele íntegra é quase que impermeável para a maioria dos micro-organismos, mas aqueles que conseguem ultrapassar ou conseguem acessar o folículo piloso ou as glândulas sudoríparas, como é o caso desses estafilococcus que eu citei, podem conseguir entrar. Existem também alguns que vão produzir substâncias que vão ser capazes de perfurar a pele, tá? Eu coloquei como exemplo as larvas de nematóides, tá? Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar da larva migrans, ou também conhecida como bicho geográfico. Então, essa larva, ela consegue, mesmo que a pele não tenha nenhum tipo de porta de entrada, nenhum tipo de estrutura ali aberta ou danificada, essa larva, ela consegue fazer uma penetração ativa, ou seja, ela consegue perfurar, de fato, a pele, tá? Causando aquela característica mesmo da infecção ali pelo bicho geográfico, tá? Formando realmente um caminho ali na pele da pessoa, tá? Existem outros, como é o caso dos fungos dermatófitos, que eles são capazes de produzir uma enzima chamada queratinase. O que essa enzima faz? Esse fungo, primeiramente, né, não são todos, é uma classe de fungos que causam o que a gente chama de micoses cutâneas, e esses fungos eles produzem e secretam a queratinase, que é uma enzima que vai degradar a queratina presente na nossa pele, e alguns dermatófitos também conseguem crescer nas nossas unhas, né, causando a onicomicose, tá? Então, a capacidade que eles têm ali de degradar a queratina presente tanto na pele quanto nas unhas faz com que eles consigam atravessar essa barreira e se estabelecer infecção, certo? Então, são alguns exemplos de micro-organismos que conseguem de maneira ativa, né, ou seja, não existe nenhuma ruptura na pele, eles mesmos abrem essa porta de entrada e conseguem se estabelecer. Mas existem as situações em que essa barreira aqui, ela é rompida, tá? Que é a última forma de entrada que eu vou apresentar para vocês agora. Lembra que eu falei que a pele, quando ela está íntegra, ela é praticamente impermeável a todos os micro-organismos, a maioria dos micro-organismos? Então aqui eu tenho um exemplo de quando essa pele ela é rompida, isso pode causar e já ser uma porta de entrada para esses micro-organismos, que a gente chama de via parenteral. Então, nesse caso aqui, os micro-organismos eles vão conseguir acessar a parte interna do seu hospedeiro, porque eles vão ser inoculados, tanto na pele quanto nas mucosas, por um tipo de procedimento. Na maioria, né, desses procedimentos, o que nós temos? As punções, tá? Injeções, que quando você vai fazer a retirada do sangue, quando você vai injetar algum tipo de substância no paciente, cortes, vou colocar aqui embaixo. Cirurgias, por exemplo, tá? Então, nesse caso aqui, os micro-organismos, eles sozinhos não têm a capacidade de ultrapassar a barreira. No entanto, eles acabam sendo inoculados, sendo injetados ali
naquela pele ou naquela mucosa por meio desses procedimentos aqui. Acontece muito em pessoas, em pacientes que estão internados fazendo tratamento de alguma doença. Eles, né, normalmente são manipulados, né, eles são manejados para fazer impulsões de tempos em tempos, para acompanhar o estado dele. Então, nesse procedimento, tem que haver uma antisepsia, né, no local ali de maneira adequada para que os próprios micro-organismos da pele não consigam acessar a parte interna desse hospedeiro e venha a causar um problema ainda maior para ele, tá? Então, para a gente fechar essa parte inicial, a gente precisa entender o seguinte, que para a infecção, para a doença se estabelecer, ele precisa passar por essas 4 etapas, mas nós devemos levar em consideração a seguinte coisa: o número de micro-organismos que está tentando entrar. Se a quantidade de micro-organismos não for muito grande, vamos imaginar lá um micro-organismo que queira acessar o corpo do hospedeiro pela via gastrointestinal. Se não for uma quantidade elevada de micro-organismos e ele não tiver tanta resistência ao ácido, ao pH estomacal, essa infecção não vai se estabelecer porque boa parte deles vai morrer, ou se não todos, durante, né, o processo de entrada, certo? Então, a infecção não vai se estabelecer porque não tem número suficiente de micro-organismos. Então, precisa haver um equilíbrio, um balanço entre a quantidade de micro-organismos que conseguiu entrar e chegar onde ele precisa chegar, com o fato dele ter entrado pela via preferencial dele, né? Porta de entrada preferencial. Eu vou dar um exemplo. A salmonela é uma bactéria que pode causar, uma das espécies que pode causar febre tifoide. E a via preferencial, né, a via de entrada, a porta de entrada dessa bactéria é pelo trato gastrointestinal. Então, se você consome um alimento, uma água com essa bactéria, com um número adequado, provavelmente você vai adoecer. Agora, vamos imaginar que você acaba entrando em contato, essa bactéria seja esfregada na sua pele, por exemplo. Ela, por mais que seja uma quantidade grande, ela não vai conseguir entrar porque aquela não é a porta de entrada principal para ela. Ela não tem estruturas, ela não tem estratégia para ultrapassar essa barreira física, certo? Então, precisa unir essas duas coisas, a quantidade de micro-organismos ali que eu tenho para realizar a infecção com a porta de entrada preferencial, ou seja, pelo caminho que ele precisa fazer, o que é o preferido e o adequado para ele, e aí sim, né, juntando essas duas coisas e mais outras que vocês vão aprender mais adiante, eu vou ter a infecção. Certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido até aqui. Fiquem comigo para a gente conseguir falar um pouquinho das outras 4 etapas. Te vejo na próxima aula.